A abertura ponziane se caracteriza pelas jogadas, é 0405, cavalo F3, cavalo C6 e C3, cujo objetivo branco é jogar um rápido de 4, apoiado pelo peão de C3, na partida entre Shigurin. Steins continuou com D5, Shiguri jogou dama para A4, e após de toma E4, Shigurin fez a jogada. O cavalo toma E5, devido à cravada que a dama de A4 exerce sobre o cavalo de C6, Steins defendeu com o ativo dama de 5. Shigurin aproveita um elemento tático e realiza a jogada, cavalo C6, que obriga as pretas a capturar com peão, pois a captura com a dama, o branco dispõe da simples ameaça bispo B5, ganhando a dama devido à cravada. Então, após peão toma C6, o branco aproveita a situação, ou seja, a posição da dama negra, para desenvolver o bispo com ganho de tempo. Portanto, após bispo C4, as brancas desenvolvem o bispo, ganhando uma jogada. As pretas recuam para D7 e o branco protege o rei rapidamente. As pretas seguem com o cavalo para F6 e neste momento o branco utiliza uma estratégia muito importante, e a estratégia mais usual para esse tipo de posições. Nesse tipo de posições que o adversário possui, o rei ainda no centro e o adversário estar mal desenvolvido, a estratégia seguinte é de abrir a posição, portanto o branco joga D3. D3 tem o objetivo de abrir para a torre, além do mais abrir para o bispo, ou seja, quando seu adversário estiver mal desenvolvido, abra a posição. Você tem que abrir para ter linhas para seu ataque. Então, após a jogada de 3, as pretas fizeram a jogada e toma de 3, e aqui o branco dispõe de algumas alternativas. Azul branco jogou torre para casa de 1, com a ideia de exercer uma forte pressão sobre a dama, porém também o branco dispõe da jogada bispo toma de 3, simplesmente recuperando o material. Caso o negro capture o bispo, que seria uma jogada muito fraca, as brancas dispõem de dama toma C6, ganhando a torre negra. Portanto, seguiu torre de 1. As pretas, devido à situação do seu rei no centro, têm que procurar protegê-lo o mais rápido possível, além de terminar o seu desenvolvimento para poder igualar com branco, que já tem seu rei protegido. E falta poucas peças para todas estarem jogando. As pretas jogam bispo para a casa de 6. O branco faz bispo por D3, recuperando o peão. As pretas rock defendem o seu rei e as brancas agora faz uma jogada muito importante, que é o lance H3. A jogada H3, nesse exato momento, se torna muito importante, pois restringe. O cavalo das pretas restringe uma possível tentativa de troca de damas em G4, pois a dama preta poderia dirigir em G4E e tentar trocar as damas. E um pouco mais além, até mesmo o bispo de C8 desenvolver para G4. Então, além de H3 restringir a ação das peças adversárias, H3 já deixa um escape para o rei branco, assim não deixando a primeira fileira branca fraca no futuro. As pretas
preferem retirar a dama nesse exato momento. Da ação raio-x da torre, jogando dama para I6. O branco movimenta bispo para F4, ou seja, com o intuito de prosseguir seu desenvolvimento, o branco dispõe da jogada dano toma C6, que seria uma fraca jogada porque, devido à dama preta possuir também uma ameaça raio-x sobre a dama branca, que após a jogada bispo cheque, o branco executa um ataque a descoberto, rei toma, e dama toma C6, e as pretas teriam vantagem material suficiente para conquistar a vitória. Portanto, o branco joga bispa F4 com o objetivo de desenvolver rapidamente todas suas peças. As pretas jogam torre B8, com ideia de pressionar o ponto B2. De acordo com os manuais, torre tem que jogar nas colunas abertas. Esta é uma coluna semi-aberta, pois possui um peão branco. Porém, a torre já incomoda o campo adversário. O branco segue com bispo toma D6. Caso as pretas capturarem com a dama, seria uma jogada muito fraca, pois o branco dispõe do ataque a descoberto de bispo toma D6. Toma H7 cheque. As pretas têm que sair do cheque. E o branco tem vantagem material suficiente para vencer a partida. E, portanto, as pretas capturam com peão. O branco, nesse momento, segue o seu plano inicial de desenvolver suas peças o mais rápido possível. O branco, interessante observar que ele não possui nenhuma ganância material de comer tanto a 7 quanto o peão de C6. Branco não tem essa ganância material. Ele segue com o cavalo de 2, jogada muito boa, pois após terminar o seu desenvolvimento, aí sim o branco irá atrás de ganhar a vantagem material após cavalo de 2. As pretas também têm a opção de capturar o peão de B2, porém as pretas jogam cavalo para D5. O intuito de cavalo de 5 é que após a captura com a torre em B2, o cavalo também fará uma ameaça dupla na casa C3. O branco prossegue com dama H4, ou seja, o branco transfere a dama de ala, a dama passa para a ala do rei, faz uma ameaça de mate na casa H7, ou seja, a transferência com ganho de tempo, pois devido à ameaça de mate, as pretas vão ter que realizar uma defesa. O preto defende com F5, a jogada F5, uma jogada muito interessante, pois defende H7 e também, possivelmente mais tarde, a torre negra pode passar. Diante o rei branco, via F6 e G6, o branco defende o seu peão, que está podendo ser capturado pelas pretas. Seu peão de B2 é o peão que está caindo no momento, defende com cavalo para D3, ou seja, o cavalo também mira alvos melhores. O cavalo pensa em ir para D4, ou seja, ele vai ser centralizado. Então é um lance de defesa muito interessante. Além de executar a defesa, as brancas melhoram a posição do seu cavalo. O preto prossegue com retorno para o cavalo em F6, ou seja, mostrando que a jogada cavalo de 5 não foi uma jogada muito boa, pois não devemos avançar com um peça e depois retornarmos sem ter conquistado nada. O branco prossegue com a ideia de melhorar o seu cavalo, jogando o cavalo para D4. Ameaça a dama preta e o peão de C6. As pretas jogam dama para F7, elas não se incomodam com o peão que está caindo na casa C6.
pois após a captura de C6, as pretas dispõem de torre para o B2, igualando o material. Então, após dama para F7, o branco não captura o peão 16. Ele reduz a ação que a torre tem por B2 e joga B3. Portanto, agora o branco está apto a capturar o peão de C6. O preto, nesse momento, após a jogada B3, ele está sofrendo uma ameaça branca, que é uma possível ameaça de bispo na casa C4, e assim cravando a dama e o rei. Portanto, as pretas jogam de 5, com a ideia de não sofrer esta ameaça. Porém, esse lance ele é duvidoso, pois o branco agora dispõe da captura do peão de C6. Com cavalo toma C6, uma melhor jogada para as pretas de vez jogar de 5 e perder o peão de C6, com medo de levar a ameaça bispo C4. Seria a simples jogada bispo para a casa de 7, protegendo o peão de C6, que está sendo ameaçado pelo cavalo. E após a jogada bispo C4, o preto dispõe da jogada de 5, protegendo assim o espeto que o bispo está fazendo sobre a dama e o rei. Então o preto joga D5, o branco joga cavalo, toma C6. As pretas necessitam defender a sua torre. Jogam torre para a casa B6, o branco retorna o seu cavalo para a casa de 4, que é uma casa muito forte para o cavalo, que podemos chamar de um posto avançado. O que seria um posto avançado? Posto avançado é aquela casa que não tem peões inimigos para poder expulsar a sua peça, ou seja, o cavalo branco poderá ficar na casa de 4 quanto tempo ele quiser, pois não tem peões para retirar ele daí. O negro joga cavalo para I4, o branco joga F3. Após a jogada F3 branca, aparentemente o branco entrega o peão da casa C3, e eu pergunto, o peão pode ser capturado? Caso as pretas capturarem o peão de C3, o branco joga simplesmente torre de D para C1 e o cavalo. Negro não possui casas para poder voltar todas as suas casas de volta. Ele será capturado por uma peça branca. Portanto, após F3, o preto joga torre para H6, com ideia de ganhar um tempo em cima da dama branca. A torre passa para a ala do rei. Ameaça a dama tem que fugir. E aí eu pergunto, para que casa a dama tem que fugir? Dama F4, a melhor casa. Alguns jogadores diriam que a melhor casa seria para 1. Porém, na casa F4, a dama continua em uma posição bem ativa, exercendo forte pressão sobre o campo inimigo. Após dama F4, o preto joga G5. Após G5, a dama branca novamente é ameaçada pelas peças pretas. Porém, esse lance G5 somente pode aumentar as debilidades. Diante o rei das pretas, o branco joga dama C1, protege sua dama e protege o seu peão de C3. As pretas jogam dama para G7 e o branco captura o material oferecido F. Toma E4. A partir desse momento, o branco adquire uma vantagem decisiva. As pretas recapturam com D por E4. A ideia de tomar com peão de D é para ter mais peões atacantes diante o rei branco. O branco joga bispo C4 cheque, desvia da ameaça do peão e vai para uma casa que possui uma forte ação. As pretas fogem com o rei, o branco joga dama I3.
passando a dama um pouco mais adiante do rei, para trabalhar na defesa, caso as pretas avancem o peão para F4. A dama agora, em uma casa defensiva mais ativa, simplesmente captura o peão de E4. Portanto, as pretas jogam torre para E8, protegendo o peão de I4 e agora ameaçando F4. O branco joga simplesmente cavalo C2, escama, e as pretas jogam F4. Agora convido a todos a pensar sobre um bom momento sobre essa posição e achar a combinação vencedora do branco. O branco joga nesse momento dama toma I4, uma exclamação. Uma jogada muito forte, pois após o sacrifício da dama, caso o negro capture a dama, o branco retribui com torre check e as pretas têm que devolver a dama capturada, pois seu rei está em xeque e não possui nenhuma defesa, a não ser a dama voltando. Portanto, após dama F8, as brancas torre toma F8 cheque. Rei G7 única, o branco simplesmente dispõe de torre toma C8 e possui uma vantagem material de 2 peças a mais. Então essa foi uma interessante partida que Shingorin vence usando a abertura Ponziani, o primeiro campeão mundial Styles.